Aproveitando que a Karina trouxe a pergunta do amor, vou te fazer uma pergunta que eu quero saber, na verdade, a sua opinião sobre a demissexualidade. Perfeito. Porque eu vi você falando disso, queria muito que você falasse disso aqui para nós. Ótimo. A expressão demissexual surgiu e ganhou muita força até no podcast das meninas, né? Da Eubank lá, e me esqueci agora o nome dela, mas a Isa... A Giovana Eubank. Isso. A Isa se declarou assim e a sociedade toda começou a se mobilizar para entender o que é a pessoa demissexual, né? E até pensaram logo de cara, e Isa fez um grande teste social de quem era preconceituoso ou não, né? Porque todo mundo já foi pensar em alguma condição aí a mais aí de possibilidades sexuais e coisa que o vale do ponto de vista pejorativo. Mas é o contrário disso. O demissexual é o sujeito que só consegue se manter em um vínculo dentro do espectro sexo, sexualidade, se primeiro vier a afetividade. E eu chamo bastante atenção para isso porque a gente vem escrevendo um trabalho, né, que em algum momento a ideia é que se transforme em um livro publicado, que chamamos de gestação do amor. A gestação do amor prediz a ideia de que a afetividade humana tem mecanismos de funcionamento igual à gravidade. Sofre forças físicas, cara. E que forças seriam essas? Todas as vezes que duas pessoas decidem se relacionar afetivamente, é como se elas estivessem subindo um tablado teatral. Quem chega primeiro escolhe o papel de amar e o outro de ser mais amado. A balança do amor nas trocas afetivas sempre vai estar, a princípio, um pouquinho torta. Alguém coloca mais peso afetivo e um outro precisa colocar um pouco menos. E esses dois papéis determinam comportamentos completamente diferentes. E a nossa sociedade foi constituída de uma forma tal, do ponto de vista antropológico, que a mulher foi muito seduzida para essa ideia de que o amor pleno é quando ela está amando com muita intensidade. Não sobra espaço para o outro entrar nessa intensidade da mesma forma. Se é um processo de uma balança e tem um limite, se duas pessoas intensas se juntam, quebra a balança. A relação, em algum momento, não consegue ter longevidade. Mas existe uma terceira dimensão ainda, que são de pessoas que aprendem a administrar e a gerir o amor do outro, que coloca essa energia na relação, mas não tem exatamente clareza onde conduzir, porque se a pessoa que ama mais diz assim, eu tô a fim de ir para a praia, o outro diz, eu pensei em ir para o Ibira. Ela abre mão da praia, porque pior do que estar no Ibira é estar na praia sozinha, porque ela gostaria de ter a companhia que para ela é fundamental. Então a pessoa, sem perceber, vai tirando os eixos de suas prioridades e colocando do outro. E isso é um grande desafio, talvez, no jogo da vida, talvez o maior de todos. Porque, sem perceber, a pessoa vai tentando colocar prioridades do outro e se enquadrar exatamente como o outro gostaria que ela fosse. Chega um momento que aquele outro não tem mais o que desejar, porque ela é exatamente como ele gostaria e está acessível a todo momento. Então, matematicamente, a pessoa começa a ficar desinteressante. Olha que loucura. Exatamente porque ficou como o outro gostaria que ela fosse. E aí, às vezes, a gente se bate na sociedade com esses contextos, porque a gente começou desde cedo a ter uma visão distorcida do que é esse fenômeno maior, que, na minha opinião, é um fenômeno físico, ou no mínimo metafísico, que tem energia própria, que conduz a gente, muitas vezes, na inconsciência. Quem é de nós, jovens adultos, que entrou numa relação afetiva, que entrou sabendo o que aquilo ia dar? Entrou numa aposta. Até porque é soma, né? É a minha experiência com a sua, né? Exatamente, tem como saber como vai exatamente. Ser. E a demissexualidade é uma tomada de consciência de que diz assim, a vida só tem graça para mim se eu ocupar o papel de amar um pouco mais. Senão não consigo. Só que aí a pessoa mais tem do que o outro? Sim. Porque aí você vai medir o amor, tipo, pela questão. E talvez se a gente colocasse esses cérebros olhando, a intensidade de ondas de um seria maior, por exemplo, olhando a foto do parceiro. Sem dúvida. Dá para falar isso até do ponto de vista hormonal. Você briga se você está numa relação de você ama mais, você briga com o sujeito, você sabe que você está certo, o sujeito senta do seu lado. Daqui a pouco ele começa a coçar o seu dedinho. Você tá puta, mas daqui a pouco o sorriso vai abrindo, porque uma cascata de hormônio, sem sua autorização, começa a descer em você. É incrível.